E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegantis Lover e nesse canal te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E tem sim um queijo vegetal que ele é super fácil de ser feito e muito útil. E isso principalmente por conta da sua versatilidade. E é sobre ele que eu vou falar um pouco mais agora. E os ingredientes são super simples: castanha de caju, probiótico e sal. Ah, mas então qual que é a receita? Fala aí. Só a receita não vai adiantar muito, tá? Porque as medidas elas podem ser diferentes, né? Para o meu equipamento, então, peraí, ó, vou falar o que eu faço. E daí, se você for fazer isso, depois é arcar com essa situação. Eu utilizo 250 gramas de castanha de caju. Tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, eu uso quase 3 colheres de sopa de probiótico. E aí já começa a ficar estranho, né? Porque como assim quase 3 colheres de sopa? Não são 3 mesmo? Então, pro meu equipamento são quase 3. E o que são quase 3? Aí é só eu pegando e olhando. Não, isso aqui tá muito cheio, tira um pouco. Ah, ficou muito vazio, tem que pôr um pouco mais. É no olho ali que eu vou distinguir, né? Ela não é com até aquela película em cima, assim, não chega nesse ponto, mas são 3 normalmente que eu coloco. E depois uma colher de chá quase cheia de novo de sal. Então tem essa situação aí, mas eu acho que pelo menos com isso você consegue adaptar em relação ao seu equipamento o que você precisa fazer. Porque essa receita, uma vez que você tem um probiótico, que pode ser o que você está acostumado a fazer, não sei se está acostumado a fazer Rejuvelac ou fermentar vegetais, chucrute, enfim, kefir de água, o que quer que seja. O importante para essa situação aqui é que seja líquido. E daí vai usar esse probiótico e vai deixar fermentar. Fermentou, experimenta, tá gostoso, tá uma delícia, maravilha, geladeira. E é aí que a coisa começa a se dividir, agora que a versatilidade começa a chegar. Né? Por quê? Porque essa receita ela pode ser um começo de um queijo vegetal mais curado. Tá? Ou seja, num final de um processo, é possível você cortar um pedaço dele, ele vai ter uma resistência em relação à faca e você consumir aos pedaços. Né? De repente até colocar um doce em cima, uma geleia, uma goiabada e comer, que vai ficar uma delícia. Agora, para acontecer isso, é preciso um processo de cura. A cura sempre vai ser feita na geladeira. Tá? E esse processo de cura, ele pode levar aí 15, 20, 30 dias. Vai depender também do recipiente que você está colocando ele para curar. Porque isso daí implica na umidade relativa. Depende do material, depende do tipo de abertura, de circulação de ar que tem ali dentro, porque você não pode ter uma umidade relativa tão baixa. A geladeira, por exemplo, a umidade relativa de uma geladeira, ela está aí em torno de 55, 45, 55 mais ou menos, né? A umidade relativa de uma geladeira. Então, se você colocar a peça do queijo vegetal na geladeira, vai secar muito rápido, vai formar uma casquinha super rápido e pode ser que trinque, né, que faça uma rachadura ali nessa casca. Então é por isso que sempre ele vai dentro de algo para que você tenha um microclima criado ali com uma umidade relativa um pouco maior. Mas isso daí é se ele está curado, porque a partir disso, dessa mesma base, é possível você fazer um queijo vegetal mais cremoso. E esse queijo vegetal mais cremoso, você vai fazer, qual que é a diferença desse para cura? A diferença é a quantidade de água, ou a quantidade de líquido. Né? Vamos dizer que esse curado, se ele tem quase 3 colheres de sopa, esse mais cremoso, ele vai ter talvez umas 7 colheres de sopa de líquido no total. Ah, tudo isso de probiótico? Não, claro que não. Mas você vai complementar isso com água. E aí você vai ter um queijo vegetal cremoso para passar no pão. E essa base cremosa ainda, você consegue trabalhar diferentes texturas. Você consegue, de repente, colocar mais óleo, colocar algum tipo de amido para dar uma textura diferente. Ah, mas eu não gosto de pôr amido e tal. Você pode colocar algum alimento rico em amido.
uma batata, uma mandioca, um inhame, alguma coisa assim. Só um pouco disso já vai mudar um pouco a textura e você vai ter um outro produto. Tá? Bem interessante de fazer essa experiência, inclusive. E depois, você pode ter ainda, a partir desse queijo vegetal cremoso, uma base para molhos, para você fazer qualquer tipo de molho branco. Mas aí também, né? Isso, um molho branco para pôr numa lasanha, num macarrão, ou fazer um sour cream, colocando um pouco mais de ácido nisso, né? Tipo suco de limão, vinagre, enfim, para acidificar um pouco mais, diluir um pouco mais e você ter esse tipo de molho. Sem contar nos temperos também que você pode colocar, adicionar aí para enaltecer sabores, né, num tipo de molho. Imagina só, você usar essa base de castanha de caju, né, diluindo um pouco mais ela, mas ainda assim não deixando totalmente líquida, né, mas para ser aquele líquido que você vai empanar alguma coisa, um cogumelo, por exemplo, né, coloca ele nessa castanha de caju fermentada e passa no pão ralado e frita. Vai ter um acréscimo de sabor sensacional. Então, essas são as possibilidades de você se utilizar dessa super simples base, né, que é super simples mesmo de fazer, e a partir daí ter ramificações, né, para construir várias coisas. Mas veja que para esse ponto a fermentação ela é fundamental, super interessante, para dar um sabor muito maior. E deixar um bônus aqui, que é você usar parte dessa massa também fermentada para fazer queijos vegetais não fermentados. Ou seja, você adiciona esse tipo de ingrediente que já está fermentado, ou seja, ele já está repleto de sabor para você colocar num queijo vegetal que não vai ser fermentado. Depois conta para mim se você já tem explorado toda essa diversidade de uma receita tão simples como essa, e a gente continua essa conversa nos comentários.